Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal da Pecuária. Nesse vídeo eu vou falar por que suplementar bovinos de corte com suplemento proteinado, com proteína, na época seca do ano. Por que suplementar bovinos com proteína na época seca do ano? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, com mestrado e doutorado em zootecnia, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Se você quiser aprofundar mais sobre o tema, fazer um curso completo de suplementação, ou fazer a mentoria de recria e engorda, ou fazer a mentoria de gado de cria, ou a mentoria de confinamento, mentoria tudo sobre pastagem, ou fazer um kit gado de corte, ou fazer um combo de recria e engorda intensiva, curso de semi-confinamento, de TIP, é só ir na descrição do vídeo, que tem todos os links para os meus cursos na descrição do vídeo, tá? Então, se você quiser aprofundar mais sobre o tema, vai na descrição do vídeo e clica em um dos meus links para você fazer um curso completo sobre manejo sanitário, manejo nutricional, mentoria de gado de cria, recria e engorda. Bom, é só ir na descrição do vídeo que tem todos os links lá. Vamos lá? Por que suplementar bovinos de corte com proteína? Por que suplementar na época seca do ano com proteína, professor? Então vamos lá. Olha só, na época seca do ano, as pastagens não suprem as necessidades diárias de proteína dos animais. Isso causa uma deficiência proteica com perda de peso. Então, por que eu devo suplementar bovinos de corte com proteína na época seca do ano? Porque na época seca do ano, com o amadurecimento das pastagens, tá, o teor de proteína do pasto cai, não atendendo à exigência nutricional de proteína do animal. Com essa deficiência de proteína, o animal perde peso. É por isso que na época seca do ano, se eu não suplementar, principalmente com suplementos ricos em proteína degradável no rumen, principalmente, os animais perdem peso. Esse gráfico mostra o déficit em proteína que ocorre nas pastagens ao longo do ano. Olha só, variação do conteúdo de proteína bruta em pastos de braquiária decumbens ao longo do ano. Então eu tenho aqui, ó, período das águas, tá, e período seco. No período das águas, ó, nós temos um teor de proteína relativamente constante aí, tá, uma média aí de entre 6 e 8% de proteína bruta, mas uma média de 7% de proteína bruta na época das águas. Na época seca do ano, ó, na época das águas, eu tenho um alto teor de proteína, né? Ó, um alto teor de proteína, tá? Chegando a 8, 9, 10%, tá? Na época seca do ano, a proteína cai para em torno de 4% de proteína. Então, na época das águas, as pastagens se encontram com um bom teor de proteína, porque as condições climáticas, as condições ambientais são favoráveis para a produção de pasto. Eu tenho umidade, temperatura, falta período, e isso promove uma rebrota constante do capim. Na época seca do ano, eu não tenho umidade, não tenho temperatura, não tenho fotoperíodo, e aí as pastagens não rebrotam, elas vão amadurecendo, envelhecendo, e aí o teor de proteína bruta vai caindo. Então, nas águas, eu tenho aqui, ó, 8, 9, 10% de proteína bruta, tá? Na seca, essa proteína bruta cai para em torno de 4, 3% de proteína bruta. Então, essa deficiência de proteína bruta na seca não atende à exigência nutricional dos animais em proteína para um ganho de peso satisfatório, e os animais acabam perdendo peso na seca. Fontes de proteína devem ser incorporadas aos suplementos minerais para complementar a exigência do animal. Então, na época seca do ano, eu preciso incorporar aos suplementos minerais fontes de proteína. E essa incorporação de fontes proteicas no suplemento mineral é o chamado suplemento proteinado. O que é um suplemento proteinado? É um suplemento mineral adicionado de proteína, de ureia, que é proteína degradável no rumen. Então, eu estou adicionando, quando eu formulo um suplemento proteinado, eu estou adicionando ao sal mineral farelos proteicos, farelos energéticos, ureia, que é fonte de proteína também.
para atender essa exigência do animal, para suplementar o que está faltando no pasto. Tá? Então, essa proteína pode ser suplementada através de fontes, tá? Fonte de proteína verdadeira, como os farelos, farelo de soja, farelo de algodão, farelo de amendoim, ou eu posso também suplementar essa proteína com nitrogênio não proteico, que é a famosa ureia. A ureia é uma fonte de nitrogênio não proteico, é um nitrogênio que não é proteína, não é uma proteína verdadeira. A ureia não é proteína verdadeira, é nitrogênio não proteico. A ureia só fornece nitrogênio para as bactérias do rumen. Só que as bactérias do rumen conseguem utilizar o nitrogênio como uma fonte de proteína. Né? Pega o nitrogênio da ureia e consegue fazer a sua síntese de proteína microbiana. Então, na época seca do ano, eu posso fazer um proteinado, tá? E nesse proteinado eu coloco um farelo de soja, um farelo de algodão, um farelo de amendoim. Tá? Também eu posso fornecer sal mineral com ureia. Tá? Sal mineral com ureia é basicamente sal mineral adicionado de ureia. Aí eu posso suprir, aí ou posso colocar também no proteinado a fonte de proteína verdadeira, que é o farelo de soja, e posso colocar também a ureia, que é uma fonte de proteína mais uma proteína degradável no rumen, uma proteína que vai ser utilizada ali pelas bactérias do rumen para a síntese de proteína microbiana. E é fundamental que todo proteinado, proteico energético, tenha ureia, porque é uma fonte importantíssima de proteína degradável no rumen para ser utilizada pelas bactérias do rumen na sua síntese proteica, né? Então a ureia vai nutrir as bactérias do rumen. A ureia, ela fornece nitrogênio para as bactérias do rumen. A ureia nutre as bactérias do rumen. A ureia fornece nitrogênio, né, para as bactérias do rumen. Porque, se você não sabe, os bovinos, eles têm uma relação simbiótica com as bactérias do rumen. O bovino tem um rumen aqui dentro, ó. Ah, tem um rumen, tem um estômago multicompartimentado, né? São 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso. O abomaso é o estômago verdadeiro. O rumen é aquela grande câmara de fermentação. Né? Então, no rumen existe bilhões de bactérias, fungos e protozoários que vão digerir a fibra. Essas bactérias precisam de nitrogênio para se multiplicar, para crescer. Essa bactéria é proteína pura. Então, essas bactérias conseguem utilizar o nitrogênio da ureia para se multiplicar, que nós chamamos de síntese de proteína microbiana. A proteína microbiana é a própria bactéria, que depois que ela morre, ela vai lá para o intestino delgado para ser digerida, absorvida e fornecer aminoácidos para esses animais. Então, a bactéria também é fonte de proteína para o bovino. Depois o bovino vai digerir essa bactéria lá no abomaso e vai absorver os aminoácidos gerados por essa proteína microbiana lá no intestino delgado. Então, quando eu forneço um proteinado, um suplemento de seca, eu coloco os farelos, né, farelo de soja, algodão, os farelos proteicos, para fornecer uma fonte de proteína verdadeira, tá? E forneço também a ureia, que é uma fonte de nitrogênio não proteico, para ser fonte aí de proteína degradável no rumen. Tá? Aqui eu tenho os principais farelos proteicos que eu posso utilizar aí na alimentação de bovinos na época seca do ano. Ó, tem um caroço de algodão com 22% de proteína bruta, tem o farelo de algodão, que varia de 28% a 32% de proteína bruta, é um farelo de algodão com menos proteína, com mais casca, com menos energia. Eu tenho o farelo de algodão com mais proteína, menos casca e mais energia. Então, o farelo de algodão ele pode ter de 28% a 32% de proteína, ou pode ser um farelo com mais proteína, com 38% a 42% de proteína. O fato desse farelo ter mais ou menos proteína se deve à inclusão de casca. Quanto mais casca de algodão tiver, menos proteína. Tá? Quanto menos casca de algodão tiver, mais proteína. Então tem que ficar esperto qual que é o farelo de algodão que você está comprando, qual o teor de proteína bruta desse farelo de algodão, tá? Tem ele com 28 a 32 de proteína, tem ele com 38 a 42 de proteína. Tem também a torta de algodão, tá? Que não está aqui, tem a torta gorda, tem a torta magra, tem o farelo de canola com 40 de proteína, farelo de soja, que é um dos mais utilizados, com 45 de proteína, tem um farelo de soja com mais proteína, 49, então tem que observar aí o teor de proteína bruta do farelo de soja também. Levedura seca, com 34 de proteína. Levedura úmida, também com 34 de proteína. Soja extrusada, com 40 de proteína.
e a proteínose de milho, que é o farelo proteinoso de milho, que tem 66% de proteína, tá? Então, esses são os principais. Aqui faltou o farelo de amendoim, que vai ter cerca de 50% de proteína bruta também. Também uma fonte que pode ser utilizada aí como suplemento, tá? Os suplementos minerais proteicos devem conter no mínimo 20 gramas de proteína bruta, 20% de proteína bruta e fornecer no mínimo 30 gramas de proteína bruta por cada 100 kg de peso vivo, tá? Então, um suplemento mineral proteico deve conter no mínimo 20% de proteína bruta e fornecer no mínimo 30 gramas de proteína por cada 100 kg de peso vivo, tá? Então, um animal de 200 quilos, ó, um animal de 200 quilos, ó, o animal de 200 quilos, ele tem que consumir, no mínimo, se são 30 gramas de proteína para cada 100 quilos de peso vivo, um animal com 200 quilos tem que consumir, no mínimo, 60 gramas de proteína bruta, tá? Então, vamos lá. Um animal de 200 quilos, consumindo um proteinado de 0,1% do peso vivo, ele consome 200 gramas de suplemento. Se ele tiver 20% de proteína bruta, ele consome só 40 gramas, ó. Tá? Então, para esse animal aqui, para esse proteinado 0,1%, ó, ele teria que ter no mínimo 30% de proteína bruta para suprir a 60 gramas de proteína bruta. Tá? Então, para esse animal aqui de 200 quilos, para ele ingerir 60 gramas de proteína bruta, ele ingerir um proteinado de 0,1%, que ele ingere 200 gramas de proteína aqui, ó, por dia, 200 gramas de proteína bruta. Para ele ingerir 60 gramas de proteína bruta por dia, esse proteinado teria que ter 30% de proteína bruta, tá? Então, um suplemento proteinado, segundo a legislação, ó, difícil a palavra, hein? Segundo a legislação, tem que ter no mínimo 20% de proteína bruta e fornecer no mínimo 30 gramas de proteína bruta para cada 100 kg de peso vivo, tá? Eu fiz o cálculo aqui. Um animal com 200 quilos teria que ingerir no mínimo 60 gramas de proteína bruta por dia. Se ele ingere um proteinado de 0,1%, 200 quilos vezes 0,1%, ele ingere 200 gramas de proteína, 200 gramas de proteinado por dia. Se esse proteinado tiver só 20% de proteína bruta, ele vai ingerir 40 gramas de proteína bruta por dia, tá? Ele teria que ingerir no mínimo 60. Então, para ele ingerir 60 gramas de proteína bruta por dia, o proteinado teria que ter 30% de proteína bruta, tá? Só um cálculozinho aqui para você entender. Ok? Então é isso, pessoal. Se você quiser fazer aprender, formular proteinado de seca, proteinado de águas, tá? Onde você vai aprender a fazer uma formulação de proteinado de seca, de águas, formulação de proteinado 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,5%, aprender a fazer sal mineral com ureia, aprender a suplementar bovinos de corte na seca e nas águas. Se você quiser fazer esse curso, é só ir na descrição do vídeo, ir lá e procurar o curso de suplementação de bovinos de corte para você começar a aprender como suplementar bovinos de corte na seca e nas águas. Lá um curso completo, tem todas as informações, todas as aulas para você aprender a suplementar bovinos. Além do mais, você vai ter a mentoria de recria e engorda, tem o kit gado de corte, o combo engorda intensivo, o combo recria intensiva, tem uma série de cursos e mentorias que você pode fazer, tudo na descrição do vídeo. É só clicar aí na descrição do vídeo e escolher o curso que você pode fazer, tá? Eu atendo todas as suas demandas. Tem curso de raças e cruzamentos, tem curso de suplementação, tem curso de formulação de ração, nutrição, melhoramento genético, raças e cruzamentos, tem tudo. Manejo sanitário, tá? Vá lá na descrição do vídeo, clica lá e faça o curso da sua preferência, que vai atender a sua demanda. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe abundantemente sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, até a próxima.